A bolsa está subindo no mercado futuro 0,51%. O dólar está caindo 0,24% e os juros futuros estão caindo bem. Tem contrato aqui caindo 1%, no caso aqueles mais líquidos de 5 e 7 anos. Para o comecinho do ano que vem, tem alguns pequenos descontos. Tudo isso em reação à publicação do IPCA de hoje, que veio bem melhor do que a expectativa. Vamos voltar a falar sobre a inflação oficial aqui do país, que desacelerou mais do que o esperado em outubro. Está bem mais perto do limite superior da meta do Banco Central, ainda que não esteja bem neste momento. Andréa Ângela, estrategista de inflação da Warren Investimentos, sempre conosco para essas divulgações. Que prazer tê-la por aqui. Um ótimo dia. Oi, Gabriel, bom dia, é um prazer enorme, obrigada pelo convite. A cara é melhor que o perfil deste IPCA, o perfil também veio bom. Quando a gente olha para dentro da estrutura da inflação, são boas notícias. Qual que é a tua percepção sobre essa divulgação? Veio menor do que a maioria dos indicadores, ali, pelo menos de expectativas, indicavam. Broadcast com 0,14, Reuters com 0,16, o dado do IBGE 0,09, Andréa. É, isso mesmo, 0,09, inflação de outubro. Então, no ano, a gente tem um IPCA aí acumulado de 3,70 e em 12 meses de 4,70. Então, como você bem disse, é um IPCA ali no teto, né, assim, ultrapassando o teto da meta, mas está em direção, né, está desacelerando. A razão hoje que a expectativa do mercado estava em 0,14 e veio esse número mais fraquinho, teve algumas razões, na verdade. Então, uma delas é a parte dos alimentos. Os alimentos seguiram em deflação por mais um mês consecutivo. Então, muito fraco, principalmente aquela parte de natura, mesmo com uma pequena inflação em carnes, ainda é um número baixo. Então, a inflação de alimentos, por exemplo, rodando a 4,5. A gente até acredita que isso vai continuar acontecendo, e encerrar o ano abaixo, desse 4,5, tá? Mas, Gabriel, como nem tudo, né, são boas notícias, teve uma parte que preocupou, uma parte de serviços inerciais. O que que é isso? Aqueles serviços muito ligados a salários. Então, a gente está vendo o emprego ainda com boas perspectivas no país, o salário real com reajustes acelerando, as categorias aí conseguindo inserir um pouquinho mais do que a inflação no seu reajuste anual. Então, tudo isso acaba elevando uma parte de serviços, né, de preços de serviços, que é ligado a essa renda. E isso aí reacelerando e voltando a preocupar um pouquinho. Mas de toda forma, hoje é um número abaixo dessa expectativa, é um número que traz esse tom mais positivo em alimentos, traz um tom mais positivo, também na parte toda que o câmbio ajuda na inflação. Então, todos os eletrônicos, automóveis em desaceleração, eletroeletrônicos até em deflação, tá? E foi um movimento aqui que a gente considera super importante e antecipado em relação aos descontos de promoção que vem aí em novembro, né? Na famosa Black Friday. Mas a gente já vê um pouquinho desse desconto agora no IPCA de outubro com a leitura de hoje. Então a gente tem lá os alimentos, a parte de câmbio, tudo ajudando essa inflação a ser mais baixinha nesse início de quarto trimestre, e apenas essa parte que a atividade está forte, que realmente preocupa um pouco. Perfeito. Vai ter, a gente torce para que seja um Black ano aí, um Black Year, e tenha desconto à torta e à direita, porque já está em outubro, Andréia, então a gente está se estendendo cada vez mais com essas promoções. E até essa pergunta que eu queria fazer para ti, qual que é o efeito normalmente Black Friday em inflação? Porque começou com um movimento tímido, eram poucas as lojas que faziam, e agora praticamente todo mundo. É lanchonete, é despachante, é varejo, é serviços. Então tá em tudo que é lugar, todo mundo faz a tal da Black Friday ao longo do mês todo. É, realmente, foi ganhando força, né, ao longo do ano. O que a gente viu agora, o que a gente está vendo nos preços, em Uhum. coletas que fazemos aqui na Warren, é que o movimento, principalmente em eletrônicos, começou antes da tradicional Black Friday em novembro, mas também ali a gente pode
ter dois causadores desse desconto mais intenso e mais rápido. Um deles, o próprio câmbio. Então, acho que há um repasse desse câmbio mais apreciado ali nesses preços que são super intensivos em câmbio, né? Os eletrônicos. E também a gente não pode esquecer que a China tem um monte de produtos aí e eles entram mais competitivos hoje em dia no Brasil. Então, os próprios varejistas aqui precisam ganhar um pouco mais de espaço e baixar seu preço. Então, a gente vê isso acontecendo. E na inflação, obviamente, a maior intensidade é no IPCA de novembro. Então, lá em dezembro, quando a gente for conhecer a inflação de novembro, aí realmente eu vou te falar, Gabriel, se essa Black Friday foi intensa ou não. Em geral, ela é intensa em produtos de higiene e beleza. Então, as drogarias, às vezes, fazendo algumas promoções, né? E é o que a gente já está vendo agora durante esse mês, tá? A perspectiva de descontos mais intensos. E o que que acontece? Se você tem uma Black Friday muito intensa em novembro, não dá tempo do preço voltar tudo em dezembro. Então, ele vai voltar mais em janeiro. Volta um pouquinho em dezembro, no IPCA de dezembro, e no IPCA de janeiro. Só que o que que acontece se a Black Friday é intensa? Na inflação do ano fechado, do ano calendário, acaba que tem um movimento mais forte. Então, ela é beneficiada por uma Black Friday mais intensa, porque os preços no fechamento do ano acabam sendo menores. Então, mas há uma. Assim, o que eu tô falando é tudo que é esperado por nós aqui, pelos nossos estudos, diante dos preços agora de curto prazo, mas vamos esperar para ver como que os varejistas aí vão reagir a essa apreciação de câmbio e um movimento ali de maior concorrência com produtos externos. Perfeito. E até ajuda, né? Porque o pessoal que estava guardando dinheiro, estava consumindo normalmente, vê os preços melhores, gasta tudo no mês de novembro, aí não tem o quanto gastar aí talvez mais para frente, já compra presente de Natal, presente de Ano Novo com preços menores. E aí a gente tem um benefício para todo mundo aí, até um pouquinho menos de orçamento, se a Black Friday foi muito, muito boa aí neste novembro. As varejistas estão se preparando para isso, parece que o cenário está um pouquinho melhor. Agora, falando de preços que estão aumentando um pouquinho ou perdendo um pouco menos de força, eu acho que é o caso, eu queria colocar na nossa tela a apresentação do IBGE para alimentos, André, entender se esse movimento é normal. Nós tivemos 5 meses desde maio, o último dado positivo foi maio, então de junho para cá são 5 meses seguidos de deflação para alimentos no domicílio, ou seja, aqueles que a gente compra no supermercado, na quitanda, na lojinha. E agora a gente viu essa perda de força da deflação de alimentos. Então, a gente está próximo do 0 a 0 ali para os preços se estabilizarem. Já era o que vocês imaginavam? Tem sazonalidade em final de ano? Alimentos estão melhor do que a expectativa? Estão pior? Qual que é a avaliação de vocês sobre este movimento aí que a gente vê em tela de uma forte perda de preços até agosto e agora essa recuperação se aproximando do 0 a 0? Foi realmente surpreendente. No início do ano, nenhum analista ali de inflação imaginava que os alimentos ficariam com uma deflação tão intensa quanto a gente está vendo. E aí, algumas razões, né? Acho que uma delas, o clima tem ajudado muito. Então, principalmente nessa época que você chove, aí faz muito calor. Então, sazonalmente, até esses alimentos in naturas é para eles terem preços mais elevados do que a gente está vendo. E uma outra razão é que toda a parte de leite, arroz, feijão, isso está muito fraquinho mesmo. A gente conversa com alguns produtores e os produtores estão até sofrendo com isso, porque eles não conseguem colocar preço, porque a oferta de produtos está grande mesmo. A produção está sendo muito boa desses grãos de arroz e feijão que são muito pesados no orçamento familiar, né? E no IBGE, pelo IPCA. Então a gente vê isso, um movimento muito mais intenso do que era esperado. Alguns alimentos ligados a commodities, por exemplo, o pão, né? Todos os alimentos de farinhas, dessas commodities que estão mais fracas, também tem isso no IPCA e a gente vê esses alimentos com boas perspectivas, então o preço em desaceleração e desaceleração mais intensa do que era previsto. E um outro fator são as carnes. Então, carne bovina, a arroba do boi, ela tá muito mais comportada do que o quarto trimestre do ano passado. A gente terminou o ano passado e começou esse ano com uma perspectiva de uma arroba do boi por conta do fim do ciclo de oferta abundante ali do Brasil, com uma perspectiva de muito alta, né, que teria uma alta muito intensa das carnes bovinas, e não teve. E como a carne bovina
ela é a maior consumida, né, aqui no Brasil, você acaba que se essa carne não sobe, as outras correlatas, o frango, o ovo, o peixe, a carne de porco, então ela também tem uma força para cair, né, e ganhar competitividade, porque tem o preço de que ela é realmente, tem um preço menor do que o bovino. Então, acho que os alimentos estão em boas perspectivas. A gente acredita que esse ano encerra aí em alimentos próximo a 3, e agora acumulado 12 meses está em 4,5, então é bem baixo. Para o ano que vem, a gente já não vê essa perspectiva, Gabriel, porque o preço muito baixo, qualquer chuva, frio, já faz isso disparar. E querendo ou não, os produtores que estão vendo muita oferta no arroz, feijão, como eu citei, acabam ajustando suas produções porque o preço e o custo não compensam para eles. Eu tô vendendo barato, tá custando caro para produzir porque os insumos subiram muito, fertilizante, defensivo, a dívida tá mais cara. Então, pô, eu vou produzir menos e aí eu vendo um pouquinho menos aí na próxima safra, os preços normalmente se ajustam e aí qualquer espirro vira resfriado, como você nos traz. Quero trazer essa conversa sobre serviços. Você disse que foi talvez a notícia negativa dessa publicação de IPCA. Trago na tela aí alguns comparativos. É o caso aqui do serviço de depilação. No mês passado caíram 1,28%, agora subiram 1,28%. Outros serviços, é o caso aqui de serviços bancários, subiram 0,13%. Empregado doméstico 0,52%, ou seja, subiu mais do que no mês passado. Manicure subiu mais do que no mês passado, 0,89%. No mês passado, em setembro, tinha sido 0,62%. Estas são talvez as surpresas de encarecimento dos serviços que precisam de muita mão de obra e que estão atrelados a salário que você nos traz. É suficiente para levantar alertas? Como é que a gente consegue conversar essa inflação de serviços com a comunicação hoje do Banco Central Brasileiro, que se disse preocupado com, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que a gente sabe provavelmente vai virar consumo no ano que vem? Exatamente, Gabriel, você trouxe um bom ponto. Esses serviços, como vocês mostraram, eles preocupam, porque a gente tem uma Selic em 15%, já há algum tempo, é para puxar um pouco ali o consumo, e o que a gente vê é isso, é salário subindo, reajustes reais em vários setores da economia acontecendo. Então a atividade tá boa, né? Tá pujante, dá até para dizer isso sim, e maior do que era esperado. Então isso tem preocupado, e se a gente olhar por inflação, a taxa Selic poderia cair só a partir de março. Por quê? Agora, o nosso cenário que a gente está vendo são esses serviços aí mais chatos e inerciais, né, que carregam essa inflação do passado, eles acelerando agora no quarto trimestre, depois eles vão continuar alto, só que de lado, o que não é bom, certo? Porque o Banco Central tá dizendo, assim como ele disse hoje, olha, a inflação tá desacelerando, tem uma parte da medida de isenção do imposto de renda para R$ 5.000 que foi votada pelo Congresso, passou, precisa só da sanção presidencial, mas que isso deve bater em consumo, então eu tenho que ter cautela. E eu já vou inserir isso aqui nas minhas projeções. Então, o Banco Central trouxe uma inflação prospectiva um pouco mais elevada, porque ele inseriu essa atividade mais forte via consumo pela medida do imposto de renda, e aí por isso a gente acredita que ele acaba empurrando um pouco os cortes para frente. Então, tanto a visão dessa inflação mais chatinha de controlar, inercial, de serviços, levaria o Banco Central a um corte apenas em março, quanto a própria linguagem dele, que a gente achou. Mas, obviamente, ele não fecha a porta, né? Isso é uma leitura aqui da Warren, ele não fecha a porta, e a gente acredita que caso a atividade dê sinais de desaceleração mais intensa, e caso essa inflação que eu estou falando para vocês, eu erre, né? Aconteça tudo o contrário, a perspectiva de queda de Selic em janeiro pode acontecer. Então, há uma probabilidade em janeiro de cair a Selic, sim, mas hoje a gente acha mais plausível acontecer apenas em março. André Ângelo, obrigado por nos ajudar a entender essa divulgação de IPCA, dado muito importante desta semana. Melhor que o esperado, notícias negativas, positivas, tem um mix aí de emoções nessa divulgação. Vamos aguardar, tem mais uma reunião do Banco Central neste ano, tem chão até março do ano que vem. E claro, conto contigo até lá. Um abraço a você, um bom dia e boa semana de serviço. Muito obrigada, um bom dia para vocês e adorei a participação. Até a próxima. Valeu, até.